Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lendo a Bíblia, achei aqui no livro de Sofonias um versículo maravilhoso para nós esse dia. Vamos então meditar nesse versículo? Sofonias capítulo 3. Eu vou ler o 11, mas o que eu quero chegar mesmo é no 12, né? Versículo 12. Vamos ler o 11 para nós entender. Que diz assim: naquele dia não te se envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, né? Esse versículo me chamou bastante atenção, porque aqui o Senhor, ele promete excluir os soberbos, né? As pessoas que se ensoberbecem, que se exaltam, né, no seu orgulho, na sua prepotência, e ele aqui exalta os humildes, né? Que ele vai deixar no meio da igreja um povo humilde e pobre, e esse povo iria confiar no Senhor. Aqui não quer dizer que a pessoa tem que viver em extrema pobreza para servir a Deus. Não é nada disso. A pobreza é de espírito mesmo, não ter espírito altivo, espírito extravagante, né? Mas é aquele espírito mesmo de temer o Senhor, de colocar o Senhor em primeiro plano, de o Senhor ser o primeiro na vida dele, né? E depois as outras coisas. O Senhor aqui vai separar para si um povo humilde e pobre, mas que confia no Senhor. A pessoa pode até ser rico, mas se ele for humilde e for pobre de espírito, o seu espírito for um espírito que busca Deus, que busca as coisas que agrada a Deus, o Senhor não olha para a riqueza, Ele olha para os corações. Porque se a gente for olhar, tem muitos pobres também que vivem numa pobreza terrível, mas xinga a Deus para todo lado, né? Ele só sabe mais xingar e falar mal das coisas, né? Então não é uma pessoa humilde, né? Além de ser pobre materialmente, de não ter recursos financeiros, ainda não é uma pessoa humilde, né? É pobre, mas não é humilde. Mas o Senhor busca pessoas humildes e pobres, né? Que olha somente para a riqueza que é Ele, né? Que não olha para as riquezas dessa terra, para os bens, as coisas que perecem aqui nessa vida, mas que olha somente para o Senhor. Por isso que Ele está falando e como se cumpre a palavra do Senhor, né? Que o próprio Jesus mesmo diz que Ele veio para os pobres, né? Eu volto a frisar, não quer dizer que tem que ser pobre aquelas pessoas que não têm recursos, não, qualquer rico. Se ele for pobre de espírito, né? Se o espírito dele for um espírito manso, e que ama a Deus e que dá reverência a Deus, a riqueza dele não quer dizer nada, como já houve tantos patriarcas ricos, né? Mas eram pessoas pobres de espírito. O seu espírito tinha sede de Deus, de buscar a Deus, de ser temente a Deus. E tem que ser humilde também, né? Humilde, obedecendo os mandamentos, tratando todos de igual modo, né? Não sendo soberbo em nada, porque a soberbice mata o crente, qualquer crente. E muitas das vezes a pessoa começa até humilde, né? Até humilde, como tantos pregadores começou lá embaixo, né? Ou fundadores de ministério também começaram lá embaixo. Mas depois isso deixando a soberba, né? Mataram a humildade, sufocaram a humildade e caíram da graça. Para nós permanecermos na graça de Deus, temos que manter a humildade em foco. Temos que ser sempre pobres de espírito, né? Buscando a Deus, humilhando sempre na presença do Senhor e sendo humilde entre os irmãos, né?
humilde perante a Deus e perante os irmãos. Paulo também exortava, né, quando ele escreveu para Tito, ele deixou um versículo aqui maravilhoso, quando ele diz assim, ele falando de Jesus, né, o qual se deu a si mesmo por nós, Tito, né, 2,14, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, né? Então, o Senhor está em busca de pessoas assim, pessoas que são zelosas. O Senhor quer remir esse povo, né? Ele se deu a si mesmo para remir nós de toda a nossa, nos purificar de todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade e preparar para si um povo zeloso. Quando alguém ele vem para os pés do Senhor, se ele não for zeloso, se ele não for remido, porque tem pessoas que não deixam o Senhor remir ele, né? O que nós falamos há pouco, existe um pouquinho de soberba, de não querer ser totalmente submisso a Deus. Se nós não formos totalmente submissos ao nosso Deus, não tem como o Senhor trabalhar e nos revestir de humildade, de zelo, porque o crente zeloso, que o Senhor fala aqui, é aquele que tem zelo, como o Senhor falou, né? O zelo da tua casa me devora. Aleluia. Foi quando ele expulsou os cambistas, né? Chegou até a dar chicotada em alguns e zelou daquilo que era de Deus. Nós temos que zelar também, de um modo em geral, por tudo quanto é de Deus, principalmente da nossa salvação, da sua palavra, ser defensores, não deixar ninguém querer falar mal da palavra, falar mal da doutrina, falar mal dos caminhos do Senhor. Nós temos que mostrar dentro das Escrituras que não é assim, que temos que ser obediente a Deus, né? Senão a gente vai perder muitas coisas. Então é isso aí. O Senhor separando para si nos últimos dias um povo pobre, né? Pobre de espírito, humilde, mas que confiaria no Senhor. E que essa confiança esteja em todos os corações daqueles que estão seguindo o Senhor Jesus, né? Estão seguindo o Senhor Jesus na obediência, na santidade, na separação, cada vez mais separando deste mundo, né? Que procura a todos os instantes nos enlaçar, né? A gente vive no meio de muitas arapucas armadas, de muitos laços, né? A gente, como eu costumo falar, a gente está morando em lugares, vivendo nesses últimos dias num campo bastante minado, cheio de mina, cheio de armadilha. Temos que andar com bastante vigilância para não cairmos nas arapucas nem nas armadilhas e não ser arrebentado pelas minas, por esse campo minado, né? O zelo do Senhor é uma coisa muito importante. O Senhor falava para o anjo daquela igreja, não me lembro mais da igreja, as igrejas da Ásia, né? Mas o Senhor falava assim, sede pois zeloso e arrepende-te. Então o Senhor, Ele almeja muito o nosso zelo pelas coisas dEle, né? Temos que ser zelosos da doutrina, da palavra, dos mandamentos. Tudo quanto o Senhor predestinou para nós. Nós temos que abraçar de bom grado, né? Porque se você é uma pessoa que obedece, eu, qualquer um de nós somos pessoas predestinadas. A predestinação é justamente para os zelosos. Todos podem alcançar a predestinação, desde que sejam humildes e zelosos pelas coisas do Senhor Jesus. Então tá bom, fica essa palavra, que o Senhor abençoe, tenha um excelente dia, fica na paz do Senhor Jesus.